Olá! Continuando as nossas reflexões no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, nós temos uma história das mais emblemáticas histórias de cura realizadas pelo Senhor Jesus. Como sabemos, o Evangelho de Marcos concentra as suas narrativas acerca de Jesus muito dentro daquilo que ele realizou. E dentre tantas coisas que Jesus fez, os milagres foi uma delas. E é interessante essa história porque Jesus está novamente entrando em Cafarnaum e ele está recebendo muita gente na casa onde ele está. E está fazendo o que ele sempre costumava fazer, ensinar. À medida que o tempo passa, se aproximam daquela casa 4 homens carregando uma pessoa, um paralítico, que estava então numa maca. Eles prontamente, diante daquele cenário de tanta multidão, de tanta gente ao redor da casa, abrem o telhado, provavelmente do teto, e descem com cordas aquele paralítico. Jesus imediatamente, ao ver a cena, no versículo 5, Jesus diz: vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. A primeira parte dessa passagem é um tanto que curiosa. Imediatamente nós temos uma cena da qual nós já temos compartilhado, que é aquela espécie de esboço ou de esquema das pessoas que estão sempre ao redor de Jesus. Os mestres da lei estavam reunidos ali, ao que parece ouvindo o ensino de Jesus. Imediatamente eles começaram a razoar entre si. Como é que pode uma coisa dessa? Esse homem está blasfemando. Somente quem pode perdoar pecados é Deus. Quem ele pensa que é? Jesus teria dito aquilo para provocar os mestres da lei? É uma pergunta que fazemos. Ao que parece, por que não pensarmos assim? Jesus estava sendo todo o tempo atacado por aqueles homens. Ao que tudo indica nessa passagem, Jesus falou isso para que houvesse um resultado. Jesus falou isso para que os fariseus, para que aqueles mestres da lei se vissem incomodados. Então chegaram o momento em que Jesus poderia lhes ensinar uma grande verdade acerca de quem ele era. Mas note que, em primeiro lugar, Jesus olha a fé que aqueles homens tinham. Os 4 amigos, provavelmente 4 amigos que estavam descendo aquele paralítico no teto daquela casa, e diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Se o paralítico pudesse dizer: olha, eu não estou aqui necessariamente querendo que os meus pecados sejam perdoados, estou aqui querendo um milagre, ou propriamente os homens que trouxeram eles. Agora nós temos um ensinamento aí, porque Jesus ele observa ali nessa passagem, em primeiro lugar, que a atitude intercessória daqueles homens, a necessidade de alguém se colocar no lugar dele, daquele paralítico. Aqueles homens realmente estavam provavelmente vindo de uma certa distância, se sacrificaram por aquele amigo que provavelmente era uma pessoa próxima, era alguém muito querida, e eles estavam, por assim dizer, como nós compreendemos no termo intercessão, estavam se colocando no lugar daquele paralítico, a ponto de abrirem um teto de uma casa, descerem aquele homem. E foi por isso que Jesus observou a fé que eles tinham, porque no íntimo, no coração daqueles 4 homens, eles tinham certeza que Jesus iria lhes fazer algo. Então eles já foram convictos, eles estavam carregando a fé de que naquele dia haveria salvação, naquele dia haveria cura. E por isso diz a principal necessidade do paralítico, antes dele querer, antes de ele ter a sua cura, antes de almejar a principal necessidade, que era andar, que era se ver curado, Jesus vai no âmago mais profundo daquele ser humano e diz que os seus pecados estão perdoados, provocando diretamente a ira, dos mestres da lei, dos reguladores da bondade de Jesus, ao ponto de ficarem cochichando ou arrazoando ou pensando entre si quem é ele, quem ele pensa que é. E neste momento Jesus observa essa cena e diz: por que é que vocês estão cochichando entre si? Para vocês, o que será que deve ser mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Então deve ter feito aquele silêncio naquela sala diante dessa pergunta retórica de Jesus, e Jesus imediatamente
com uma maestria excepcional, uma capacidade didática incrível de lhes ensinar aqueles que estão todo o tempo antagonizando a obra dele ou sua bondade, de lhes ensinar que, como diz o texto a seguir, ele diz: para que vocês saibam que na terra o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levanta-te e anda. E foi aquele milagre estrondoso que aconteceu, e todos ficaram atônitos, e o texto diz no finalzinho ali, próximo do versículo 11, versículo 12, que todos começaram a glorificar e dizer e declarar que não tinham visto nada igual àquilo que estavam presenciando. Esse é o nosso mestre. Ele continua fazendo bem, mesmo que tenha que lidar com aqueles que estão todo o tempo antagonizando, aqueles que eu estou denominando aqui como fiscalizadores da bondade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa direção, que você possa ao mesmo tempo ser um intercessor por aqueles que precisam de algum milagre, aqueles que precisam ter os seus pecados perdoados, porque estão imersos em diversos problemas e dificuldades que eles não conseguem reagir, que possamos nos colocar no lugar dessa pessoa, porque certamente algo maravilhoso pode vir a acontecer. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Um grande abraço.